Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje é dia de falar do Razer Fold. É um vídeo de despedida e meio que uma geral sobre tudo o que esse celular trouxe de interessante, o que eu achei deste mês de teste. Fiquei um mês completo com ele, estou devolvendo ele para a Motorola no início da próxima semana. Então esse é um vídeo de fechamento e barra review deste celular. Vamos nessa? Então vamos lá. Então bora falar de Razer Fold. Não tem como falar desse celular sem começar pela caixa. Por que que eu digo isso? A caixa nós temos alguns lembretes importantes. Primeiro, o som tem a assinatura da Bose. Segundo, nós temos aqui 16 de RAM e 1 TB de armazenamento, que é bastante coisa. E a caixa vem absolutamente recheada, cheia de acessórios. Esse é um outro ponto muito interessante. Então, sem dúvida alguma, o primeiro ponto positivo é a caixa super completa. Então, eu vou colocar ele aqui para ligar e nós vamos conversando enquanto esse aparelho liga e eu vou mostrando o que tem na caixa, tá? Então, primeiro ponto super positivo é capinha. Nós temos aqui uma capinha de acrílico, essa é a parte traseira. Nós temos também a parte frontal dessa capinha, então ela protege todos os lados, né? O outro ponto é a Moto Pen, que é a canetinha da Motorola, que já está aqui até conectada. Então, vou mostrar aqui. E ela vem com essa, vamos dizer, com essa garaginha aqui. Isso é um ponto, na minha opinião, muito positivo também, porque nós podemos utilizar em outros modelos. Infelizmente ela não fica dentro do aparelho, mas isso não seria possível porque o aparelho é realmente muito fino, então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então realmente não teria como colocar ela de maneira alguma dentro do aparelho. Primeiro que ele ia ter que ser mais grosso, segundo que ia perder bateria, e a bateria é um ponto forte desse aparelho que eu vou comentar já já. Seguindo em frente aqui, outro ponto, na minha opinião, super positivo desse aparelho é a bateria, né, com 6.000 mAh, e caso ela chegue ao final, que é muito difícil, mas pode acontecer num uso mais extremo, né, é até esperado, nós temos aqui um carregador de 90 watts na caixa. Então é um carregador que, pra vocês terem uma ideia, carrega com folga um MacBook Pro de 14 polegadas. Então é isso aqui o que nós temos de interessante nessa caixa, ou seja, uma caixa bastante completa. Seguindo em frente, eu gostaria de comentar sobre, na minha opinião, a boa escolha da Motorola do Snapdragon 8 geração 5 no lugar do 8 Elite. O que eu senti aqui de diferente? Eu senti que esse celular ele tem um aquecimento um pouco menor do que o 8 Elite. Ele tem um desempenho menor, em benchmark fica mais claro, no dia a dia não é tão evidente. Eu rodei tudo quanto é jogo aqui que eu quis, no máximo sem nenhum problema, instalei metade da loja da Play Store, ó, o desempenho está redondo sem nenhum problema. Então eu senti que ele, por ter um pouco menos de potência do que o 8 Elite, ele aquece menos, você tem um conforto maior na utilização e ainda tem a bateria durando um pouco mais, tá? Então esse é um ponto bem positivo e somado a isso, como eu disse, 16 de RAM e 1 TB de armazenamento, ele é gigantesco. É um aparelho super completo com configurações realmente no máximo, tá? Além disso, nós temos uma câmera frontal de 32 megapixels, mais uma de 20, né? Então uma delas de 32, outra de 20. Nós temos a traseira, um módulo, né, 3 módulos de 50 megapixels. Essas câmeras têm o selo Gold do Jackson Mark, ou seja, são câmeras que bateram de frente aí com os melhores tops de linha do mercado e levaram a melhor de acordo com o Jackson Mark. Então isso é um ponto bem positivo. Seguindo aqui em frente, falando um pouco de acabamento, não sei se vai dar para ver muito bem aqui, ele tem uma textura bem leve aqui, dá para usar sem capinha se quiser, a capinha é mais para proteger a lateral de alumínio, que me pareceu assim, super resistente. Um ponto que eu gostei é que ele é bem arredondado aqui, as duas metades, então ele é um aparelho fácil de abrir. Eu achei ele um pouco mais fácil de abrir e fechar do que um dobrável que tem as laterais retas. Ainda assim, ele é bem fino, fica bem confortável no bolso e quando aberto nós temos uma tela enorme, uma tela realmente gigantesca que dá gosto de usar como qualquer tablet
mini tablet desse formato. Bom, outro ponto positivo, voltando para a caneta. Essa caneta aqui, ela tem um diferencial que eu acho muito interessante, que ela é como as canetas antigas da Samsung, né, até o S24 Ultra. É uma caneta que ela, além de você, isso eu achei super interessante, né? É uma caneta que você pode utilizar na tela interna, você pode utilizar, esse é um diferencial interessante, tá? Na tela externa também. Vamos ver se eu consigo clarear um pouquinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Então aqui eu consigo também usar na tela externa para o que eu achar necessário, na tela interna. E o que é legal, eu consigo também, ó, vou bater uma foto aqui, olha que interessante, ó. Apontei ali, bati uma foto. Então acabo de bater uma foto com a caneta. Eu acho super legal. Aqui, ó, você consegue chamar, ó, os comandos à distância, não precisa estar pertinho. Então ela tem aquelas ações suspensas que a Samsung retirou da caneta dela aí há um ano atrás, né? Acho que no S25 Ultra foram retirados. Então realmente é um ponto bem positivo, dá para você tirar foto, mudar um slide, tirar foto à distância ou perto, mudar um slide, gravar um vídeo, tem uma série de funções que você consegue fazer com essa caneta e eu acho que é um diferencial bem interessante. Não teria, impossível, gente, ela vir dentro do aparelho, vou tentar mostrar aqui para vocês, é bem complicado por conta do foco, mas olha, é muito complicado, tá vendo? Ela é praticamente da espessura do aparelho, então ele teria que perder ou bateria ou provavelmente teria que ficar um pouco mais espesso, um pouco mais grosso, então eu acho que não era a ideia da Motorola deixar o aparelho mais espesso. Outro ponto positivo é a interface da Motorola. Nem todo mundo é super fã, mas eu sou um fã aí declarado da interface da Motorola. Eu gosto muito do esquema do cuidado com a interface do usuário que eles tiveram. Aí já há alguns anos deu uma boa melhorada. E aqui nós temos funções muito úteis para um dobrável, como aqui o Smart Connect. Então, eu deixei até nessa tela para vocês acompanharem, dá para conectar com uma tela para usar como um desktop móvel, tá? Então aqui você consegue conectar um teclado e um mouse. Aqui vamos atualizar bem na hora, né? Bem na hora da gravação do vídeo, mas enfim, aqui você consegue ter um mini desktop com esse celular. Então assim, eu achei muito interessante, muito útil e é uma coisa que você tem com celulares da Samsung já há algum tempo e também da própria Motorola, né? E aí você consegue conectar na sua TV, conectar todo o ecossistema, ó, inclusive iPhone, inclusive óculos de realidade aumentada. Então aqui você tem uma série de possibilidades e você pode adicionar vários dispositivos e começar a utilizar. Então, seguindo em frente aqui, outro ponto positivo que eu já comentei em outras ocasiões é a questão da câmera. As câmeras aqui, elas são as mesmas do Motorola Signature. Então, são câmeras muito completas, excelentes, tá? Então, você tem ali uma possibilidade de gravação de vídeos e tirar as suas fotografias, os seus momentos aí favoritos, de uma forma bem interessante, bem completa. Tem uma inteligência artificial também para fazer as correções e apagamento de objetos, como os novos aí celulares têm, de monte, né? A maioria já apresenta esse recurso. E aqui um exemplo do zoom, né, desse aparelho. Nós temos aqui uma janela muito distante, ó. Aqui ela após o processamento da IA, tá? Que a IA dá um apoio, vamos dizer, né? A janelinha é essa daqui lá longe, e aqui você tem o apoio dela, ó, reconstruindo. Então realmente é muito interessante. O zoom é excelente, modo noturno está excelente. Então assim, testei no final da tarde, testei à noite, testei ali lugares bem distantes aqui, a cozinha é totalmente apagada, a sala totalmente apagada, aqui um zoom numa chaminé aqui perto, que não é tão perto assim, ó, conforme eu vou distanciando, dá para vocês terem uma ideia da distância, a chaminé está aqui, ó. Então realmente
esse zoom é sensacional, está funcionando super bem, ó. Eu consigo ter esse resultado. Então, com relação à câmera, o que eu senti falta? Simplesmente, a única coisa que me faltou de verdade foi um modo de vídeo que fosse Pro, que fosse totalmente manual. Isso me faltou. Tem o modo foto, então aqui eu consigo mexer em ISO, em balanço de branco, em tudo, mas me faltou o modo de vídeo, tá? Isso é uma coisa que eu senti realmente falta. Dá para contornar com algum aplicativo de terceiros, tal? Dá, mas seria interessante ter de forma nativa. Tá? Fora isso, quais são os pontos, vamos dizer, né, os pontos de atenção desse aparelho? Bom, primeiro, né, fazendo o grupo completo agora. O primeiro ponto de atenção para mim, sem dúvida alguma, é a falta do modo Pro no vídeo. Segundo ponto, é a questão do preço, que ainda está muito elevado, tá? Mas é muito comum isso em celulares desse modelo, celulares dobráveis, tá? Então, ainda mais com 1 TB de armazenamento e 16 de RAM, ele está todo no top, tirando o processador que não é o Elite, mas é um processador extremamente competente. Então, é um celular que, para mim, ele entrega muito, sem dúvida alguma, mas o preço ainda está um pouquinho salgado. Outro ponto, que é um ponto que eu sempre falo sobre dobráveis, ele é um celular que é para pessoas cuidadosas. Celulares dobráveis, eles não têm a mesma resistência numa queda que um celular em barra normal, tá? Então, um celular como esse aqui, você vai conseguir ter uma chance de sobrevivência maior numa queda do que um dobrável, principalmente se ele estiver aberto. Se estiver aberto é ainda pior, tá? Então, é um celular para pessoas cuidadosas. Certificação, normalmente nesse tipo de aparelho também não é IP68, então também tem que ter um pouco mais de cautela. Vai aguentar chuva, vai aguentar respingos ali, até um breve mergulho, mas não vai aguentar o que aguenta um celular IP68, tá? Como o Signature, por exemplo. Então tem esse ponto aí de atenção. Fora isso, o celular é excelente. No meu tempo aí de teste, ele substituiu muito bem que eu brinco, né? Dá para usar ele como um Kindle e como um mini tablet, como um iPad mini e como um celular top de linha, porque ele fica muito bem acomodado na mão ali e no bolso ele fica super discreto. Então, a experiência foi muito boa, gostei bastante e, assim, é um celular para pessoas cuidadosas e para pessoas que querem aumentar aí a produtividade do dia a dia e não querem levar um tablet e comprar um Kindle, por que não, né? Um Kindle colorido para ler, sei lá, mangá e no maior conforto ali, e não querem gastar o que custa um Kindle colorido. Então, num celular desse você consegue ter o melhor dos mundos com um único aparelho. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui foi, então, o Motorola Razr Fold, um celular muito completo e feito para quem realmente é cuidadoso, quer um top de linha e ainda não quer abrir mão das melhores câmeras, de um formato que vira, de certo modo, um mini tablet e um Kindle de bolso. Então, é um celular que realmente pode agradar muita gente, mas tem que ser cuidadoso, porque dobrável exige um pouquinho mais de carinho e, claro, o preço não é para qualquer um. Ele está ali com um mês, né, que foi lançado, então o preço ainda está um pouco elevado, deve sofrer uma queda em algum momento, e aí acho que começa a ficar mais interessante para muita gente, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.